Apenas trocando alguns ingredientes do bolo de cenoura brasileiro, você vai criar um bolo de cenoura americano, perfeito para fazer para esse Natal. Mas antes de começar a bater essa massa, eu quero fazer uma comparação dos ingredientes do bolo de cenoura brasileiro, que leva óleo, ovos, fermento, açúcar refinado, farinha de trigo, sal e a cenoura, que ela é batida no liquidificador com todos os ingredientes. Mas no bolo de cenoura americano vai alguns ingredientes a mais que vai deixar essa massa muito mais rica. Vamos trocar o óleo por manteiga. Eu vou também trocar o açúcar refinado por açúcar mascavo, que vai deixar essa massa bem mais úmida. Vamos acrescentar algumas especiarias, como canela e noz moscada. E também, para dar uma textura na massa, vamos adicionar nozes picadas. E para deixar esse bolo ainda mais fofinho, uma dica é trocar um pouquinho da farinha de trigo por amido de milho. E também, para deixar um aroma diferente, vamos acrescentar raspas de laranja nesse bolo. Mas antes de começar a fazer a nossa massa, vamos deixar a nossa forma untada. Eu estou usando o desmoldante, que é muito mais fácil de aplicar nesse tipo de forma. E se ficou algum excesso, eu uso um pincel para espalhar bem por toda a superfície da nossa forma. E também, antes de começar a bater a massa, vamos peneirar nossos ingredientes secos. A farinha de trigo, o sal, a canela, o fermento com um pouquinho de bicarbonato e o amido de milho. E eu gosto de ralar a noz moscada na hora. Vou ralar mais ou menos a terça parte de uma noz moscada. Assim a gente tem um aroma dela bem mais pronunciado. É muito importante você peneirar os seus ingredientes secos antes de começar a sua receita. Assim o seu bolo vai ficar bem mais fofinho. Ah, gente, nessa receita também vai 300 gramas de leite. E agora eu vou retirar as raspas da laranja e colocar junto com o açúcar para bater com a manteiga. Assim eu vou extrair o óleo essencial da laranja. E você pode usar o ralador para baixo, dessa maneira, ou com ele virado para cima. Assim você pode ver o que você está fazendo e fica muito mais fácil. E tenha cuidado para não tirar a parte branca da laranja, que ela amarga o bolo. E nesse bolo vai cenoura ralada, ao invés das cenouras batidas no liquidificador, como é o bolo tradicional brasileiro. Aqui eu estou usando esse ralador com um ralo médio. Assim você vai ter pedacinhos de cenoura por todo o seu bolo. E o último passo antes de bater a massa é quebrar os ovos. Sempre quebre os ovos da mesa, numa superfície plana, não na quina do bolo, senão você pode ter risco de cair com lasquinhas ou pedacinho da casca. E sempre no bowl separado para verificar que os ovos estão frescos. Prontos para bater a massa, e vamos utilizar um método cremoso, que é bater a manteiga e o açúcar até ficar bem fofinho. E eu gosto de usar a raquete, e essa é de silicone, que me ajuda a sempre raspar o bolo. Caso você não tenha raquete, de vez em quando você vai ter que usar a sua espátula. Então, vou colocar a manteiga, o açúcar mascavo já com as raspas da laranja, para a gente já tirar toda a essência dessas raspas. Vou começar numa velocidade mínima, somente para não vir todo o açúcar para mim. E aí vou aumentar essa velocidade e bater por mais ou menos 5 minutos, até eu ter uma mistura bem branquinha e fofinha. Depois de mais ou menos 5 minutos, vocês podem ver a diferença. Quando eu comecei, que tá bem marronzinha, e agora que tá bem fofinho, esbranquiçado. Esse é o ponto.
Então vamos começar a acrescentar os ovos um a um. E sempre misturar bem depois de cada adição, para a gente não talhar essa manteiga. E agora eu vou adicionar as cenouras raladas. Agora vamos alternar os ingredientes secos e os líquidos, sempre começando com o seco e terminando com o seco. Então, um pouco de farinha, eu divido mais ou menos em 4 partes e ponho a minha batedeira em velocidade mínima. Coloco um pouco do trigo e aí coloco um pouco do leite. E aí vou alternando até terminar todos os ingredientes. E no final eu acrescento as nozes e vou bater só um pouquinho em velocidade alta, só para misturar todos os ingredientes que ficou ao redor do meu bolo. Se você não tiver essa espátula de silicone, você tem que raspar com a sua espátula. Agora eu vou colocar a massa na minha forma, que já está previamente untada. Eu coloco alguma parte e vou girando a forma para ficar melhor de espalhar. Coloco um pouco de massa e giro a forma até completar toda a forma. E com a minha espátula eu vou somente nivelar a massa para ficar um bolo bem retinho. E essa forma tem 23 centímetros. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 160 graus por mais ou menos 45 minutos. Depende isso do seu forno. Enquanto o bolo está assando, vamos fazer uma caldinha bem simples de cream cheese. E tem que estar em temperatura ambiente. Vamos usar um pouquinho de leite, açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro e extrato de baunilha. Primeiro a gente vai misturar o açúcar de confeiteiro junto com o cream cheese e é mais fácil usar um fouet para misturar. Quando ele estiver bem incorporado, vamos acrescentar um pouquinho do extrato de baunilha. E vamos dar um ponto com o leite. Aqui é ao seu gosto, se você quer ele mais líquido ou se você quer essa calda mais grossinha. Eu gosto ele médio. Então aqui eu botei mais ou menos umas 2-3 colheres de leite. Está pronto. Agora vamos desenformar o bolo. Eu tenho aqui o prato onde eu vou colocar e eu já deixei o meu bolo esfriar mais ou menos uns 30-40 minutos. Ele está um pouquinho morno, que ele fica mais fácil da gente tirar ele quando ele está morno. Então viro o meu prato ao contrário, seguro bem, viro a minha forma e o meu refratário ao contrário de novo e eu vou medir agora se ele está bem centralizado. E tiro a minha forma. Não está lindo esse bolo? E agora eu vou acrescentar com uma colher a nossa calda. E aqui é do seu gosto. Se você quer colocar bastante, colocar pouco. Gente, olha que delícia de calda. Esse bolo tá maravilhoso. E uma dica, se você for deixar esse bolo em temperatura ambiente, só sirva a calda na hora de cortar o bolo, porque essa calda não foi cozida. Para finalizar, eu vou colocar algumas nozes. Aqui você pode usar a sua criatividade, que é o Natal. Você pode botar frutas secas, uvas passas. E está o nosso bolo Carrot Cake, que é o bolo de cenoura estilo americano. Você viu que ele é um bolo bem mais sofisticado?
porque a gente trocou o óleo pela manteiga, acrescentamos as especiarias e trocamos o açúcar refinado por açúcar mascavo, que deixou esse bolo nessa cor bem mais marronzinho e bem mais úmido. Eu sugiro que vocês façam esse bolo para o Natal. É uma excelente opção. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até a próxima.